Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor advogado. O relatório cuidadoso da eminente ministra Carmen Lúcia bem descreveu a espécie em exame nesta sessão. O Ministério Público do Estado de Rondônia, por seu Procurador-Geral de Justiça, ofereceu denúncia contra Nathan Donadon e outras 6 pessoas, atribuindo-lhes a prática dos crimes de quadrilha e peculato, dos quais resultou um desvio de recursos do Estado no montante de R$ 8.400.000 em valores da época. E que época? Os fatos se deram entre 30 de julho de 1995 e 19 de janeiro de 1998. Portanto, há mais de uma década. Esse valor hoje é substancialmente maior. À época, presidia a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia Marcos Antônio Donadon, irmão do réu. O réu exercia o cargo de diretor financeiro da Assembleia em parte do período referido, em grande parte, na verdade. E no restante do período, essa função de diretor financeiro era exercida por uma outra pessoa ligada ao grupo. Na verdade, quando instaurou-se um procedimento investigatório para apurar desvio de recursos da Assembleia, apurou-se a existência de um grupo criminoso com atuação naquela casa, constituído pelos denunciados, que nos interessa por Nathan Donadon, que se associaram em quadrilha para locupletar-se licitamente dos recursos da Assembleia. E como se engendrou esse desvio de recursos? Por intermédio da contratação de uma empresa de publicidade. Por intermédio dessa empresa de publicidade, como se verá, que os pagamentos eram feitos e retornavam para os integrantes da quadrilha e para terceiros. Esse grupo era comandado pelo irmão do réu, Marco Antônio Donadon, então presidente da Assembleia, como disse, e por Mário Calixto Filho, dono de um jornal chamado Estadão do Norte. E como se dá início a esse esquema criminoso? Produzindo-se um verdadeiro simulacro de licitação. Simulacro que foi constatado em laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística do Estado. E como se caracterizou esse simulacro? Simulou-se a publicação no tal jornal O Estadão do Norte, de propriedade de Mário Calixto Filho, do edital de licitação, dando, portanto, a imprescindível publicidade à realização do procedimento licitatório. Mas o que constatou o Instituto de Criminalística é que, na verdade, onde, de acordo com os documentos falsificados pelos denunciados, constaria a publicação do edital, veiculou-se notícia absolutamente diversa. Na verdade, um aviso com o título Programação Semanal de Desligamento das Centrais Elétricas de Rondônia S.A. Na verdade, aquele aviso da concessionária de energia elétrica indicando os dias e os horários e os locais em que haveria interrupção do fornecimento de energia elétrica. Mas no procedimento licitatório, naquele mesmo local do jornal que era de propriedade de um dos mentores, de um dos líderes da quadrilha, naquele mesmo local, na verdade, constava no processo licitatório, na Assembleia Legislativa, que tinham sido publicados os editais de licitação. Com essa simulação, o que se garantiu? Que absolutamente ninguém tivesse notícia da realização do procedimento licitatório. E, portanto, só acudiram, entre aspas,
à convocação 3 empresas, na verdade, todas elas integradas e constituídas por pessoas ligadas à quadrilha. Quais eram essas empresas? A MPJ, Marketing, Propaganda e Jornalismo, a Nortebras, Comércio, Importação e Exportação Limitada, e a OTC, Oficina de Texto e Comunicação Limitada. Todas essas empresas, na verdade, eram, de fato, de propriedade de Mário Calixto Filho. Claro que na sua composição apareciam outras pessoas, verdadeiros laranjas. A MPJ é a empresa a quem foram adjudicados os serviços. Ela tinha 2 sócios, Euclides Fieri de Oliveira Júnior, servidor da Assembleia Legislativa, nomeado pelo presidente Marco Antônio Donadão, e Luiz Edmundo de Andrade Monteiro. Essa empresa, MPJ, por intermédio da qual foram efetivados todos os pagamentos, no curso da investigação, verificou-se, como disse, primeiro, que pertencia de fato a Mário Calixto Filho. Segundo, que teve existência apenas formal, tendo sido constituída em março de 95, com o capital de R$5.000 exclusivamente para assumir o contrato com a Assembleia Legislativa. Apesar de seu diminuto capital, R$5.000, a empresa assumiu o contrato com valor inicial de R$1.750.000. Vejam a desproporção entre o contrato assumido e o capital da empresa. Nos autos, demonstrou-se que a constituição da sociedade é toda por pessoas que, na verdade, representavam Mário Calixto, e, em depoimento prestado no curso das investigações, o Luiz Fioravante depõe, está as folhas 82 e 86 do volume 1º, que a MPJ existia apenas no papel, não tendo instalações físicas, telefones, empregados, nem material para a execução do serviço contratado. Essa é a primeira empresa, aquela que foram adjudicados os serviços. A segunda, a OTC, tinha como sócia André Zurli Monteiro, mulher de Luiz Edmundo Andrade, que fora sócio daquela primeira empresa da MPJ. A Nortebras tinha como sócio Fábio Arlane Vilela, pessoa ligada ao grupo criminoso e condenado por sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia por desvio de recursos da Ceron, Centrais Elétricas de Rondônia, praticado em coautoria com quem? Com Mário Calixto Filho. Eram rigorosamente as mesmas pessoas integrantes do grupo criminoso. Como nas demais, a empresa Nortebras pertencia de fato a Mário Calixto, que detinha a procuração conferida pelos sócios, conferindo-lhe poderes para gerir a empresa. Com essa procuração, Mário Calixto abriu e movimentou conta corrente em nome da Nortebras no Banco Bandeirantes, utilizada para a movimentação de recursos havidos ilicitamente das Centrais Elétricas de Rondônia. Esse fato foi apurado em outra ação penal que tramitou na Justiça de Rondônia, na qual Mário Calixto e Fábio Hernani Vilela foram condenados a 4 anos de prisão pelo desvio de R$1.300.000. Era, portanto, um grupo especializado no saque ao erário. Portanto, eminentes ministros, a licitação feita pela Assembleia Legislativa para a contratação de serviços de publicidade foi inteiramente fraudada e não passando de uma simulação, tendo em vista que os serviços já estavam previamente destinados pelo grupo à MPJ, Marketing, Propaganda e Jornalismo. Ressalta-se que houve uma dificuldade, uma particular dificuldade de apuração dos fatos, porque o então presidente da Assembleia Legislativa, Marcos Donadon, providenciou a destruição dos documentos. Os documentos foram simplesmente incinerados, e isso está registrado nos autos. Houve uma determinação, quer dizer, de apreensão dos documentos. Eles chegam, eles então se trancam na sala, impedindo a entrada das pessoas, e incineram os documentos
na tentativa de apagar os vestígios do crime praticado. E Marcos Donadon, inclusive, foi denunciado também pelo crime de supressão de documentos públicos. Na verdade, o que se pretendeu foi não apenas destruir a documentação relativa ao procedimento licitatório, mas destruir também qualquer vestígio do fato indiscutível de que não houve a mais mínima prestação de serviços pela empresa contratada. Neste contexto é que se insere a conduta do réu Natan Donadon, réu que contribuiu decisivamente para o desvio de recursos da Assembleia Legislativa. Coube-lhe, como diretor financeiro do órgão, emitir os cheques para pagamento à MPJ e liberar os recursos desviados. Depois, após a entrega dos cheques à MPJ, alguns deles foram endossados pela empresa e devolvidos ao acusado, que promoveu seu desconto em boca de caixa e distribuiu o dinheiro aos beneficiários, consumando assim o desvio do dinheiro em proveito do grupo criminoso. No curso do contrato, e isso evidencia muito claramente a responsabilidade do réu, no curso do contrato de julho de 95 a janeiro de 1998, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia emitiu 140 cheques em favor da MPJ, nominais à empresa. Desses 140 cheques, 90 originários da conta que a Assembleia mantinha no Banco do Estado de Rondônia, 40 da conta do Banco Sudameris e 10 da conta do Banco Real. Consta dos autos a cópia de 39 desses cheques, referentes à conta mantida pela Assembleia no Banco Sudameris, subscritos em sua maioria, dos 39, 23, pelo acusado, no valor total de R$ 2.995.420. Outros 12 cheques, que estão às folhas 39 a 41 do volume 3º, foram levados à MPJ para que Omar Miguel da Cunha, empregado do Estadão do Norte, aquele Estadão do Norte de propriedade do líder da quadrilha, Mário Calixto Filho, esse empregado, então, e procurador da MPJ, com poderes para movimentar a conta no Banco Real, os endossasse. O próprio réu emitia os cheques, levava os cheques à empresa, a empresa os endossava e devolvia a Natan, que providenciou o desconto desses cheques na boca do caixa. Omar Miguel da Cunha, o empregado do Estadão do Norte, foi ouvido pelo Ministério Público no curso da investigação e confirmou que tornou-se procurador da MPJ por indicação de Mário Calixto, com a finalidade de receber os cheques emitidos pela Assembleia e repassar os valores aos veículos de comunicação indicados por Natan Donadon. Afirmou Miguel que, segundo lhe foi informado por Mário Calixto, o contrato com a Assembleia Legislativa era simplesmente para legalizar pagamentos que a Assembleia fazia aos veículos de comunicação. E aqui já destaco um aspecto. Este depoimento acabou não confirmado em juízo, mas a ele me refiro porque ele se harmoniza à perfeição com os demais elementos probatórios contidos nos autos. E a jurisprudência dessa Corte é no sentido de que elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa, quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo. Esse é o entendimento externado pela eminente ministra Ellen Grace no recurso extraordinário 425734, de que Sua Excelência foi relatora. E, nesse depoimento, o Omar Miguel diz: o senhor Mário Calixto explicou-lhe que o declarante deveria receber os valores da Assembleia e repassá-los aos veículos de comunicação que lhes fossem indicados por Natan Donadon. Embora o contrato firmado pela Assembleia e a MPJ tenha um fim específico, nenhum trabalho foi realizado por esta a Assembleia.
é o senhor Natan Donadon a pessoa que entregava os cheques à MPJ e dizia a quais empresas deveriam ser repassados o dinheiro. O dinheiro recebido da Assembleia pela MPJ nunca entrou na contabilidade da referida empresa, até porque esta não tem nenhum registro contábil. Esse é um aspecto interessante, que esses pagamentos jamais entraram na contabilidade, até porque a empresa não tem um único registro contábil. Um único, que seja. É, portanto, a empresa escancaradamente fantasma. Desde que foi constituído como procurador, esta não realizou nenhum trabalho de publicidade. Está, portanto, comprovado o desvio de recursos patrocinado por Natan Donadon, juntamente com seu irmão Marcos Donadon. E esse desvio tinha também por objetivo, além de beneficiar os integrantes do grupo criminoso, favorecer veículos de comunicação do Estado de Rondônia, patrocinando-os com a finalidade de manter a mídia sob controle em benefício dos objetivos políticos dos membros da sua família. As provas que instruem a presente ação penal, trasladadas do processo instaurado no Tribunal de Justiça de Rondônia contra os demais acusados, confirmam a versão do depoente. No período de setembro de 1995 a dezembro de 1996, a MPJ emitiu nada menos do que 20 cheques em favor de Mário Calixto, ou de seu jornal Estadão do Norte, no valor total de R$ 1.037.200. Todos esses fatos estão suficientemente provados nos presentes autos. O acusado, na condição de diretor financeiro da Assembleia Legislativa, juntamente com seu irmão e os demais denunciados pelo Ministério Público de Rondônia, associaram-se em quadrilha para cometer crimes em detrimento dos cofres públicos, patrocinando o desvio de mais de 8 milhões, valores da época, do grupo criminoso. A função exercida pelo denunciado, diretor financeiro da Assembleia, conferia-lhe o indiscutível domínio do fato. A ele cabia liberar os recursos para pagamento do contrato, mesmo sabendo que a licitação foi totalmente forjada, mesmo sabendo que a empresa contratada existia apenas no papel, e que nenhum serviço foi prestado pela empresa, que o dinheiro seria sua integralidade, desviado em proveito dos integrantes do grupo criminoso, mesmo sabendo de todos esses fatos. O acusado emitiu cheques, liberou os pagamentos, recebeu de volta parte dos cheques, sacou o dinheiro em boca de caixa e determinou a distribuição dos recursos a empresas de comunicação e a integrantes do grupo. Tudo isso, eminentes ministros, sem que a empresa tivesse prestado um único serviço e sem a emissão de notas fiscais que justificassem os pagamentos. Há 2 depoimentos nos autos de funcionários do Departamento Financeiro, de Carlos Alberto Vanzella e Cátia Maria Tavares das Neves, que destacam que, na verdade, não se viu a veiculação de nenhum material publicitário da Assembleia no período do contrato, tanto em televisão, jornais e rádios, e diz o primeiro dos depoentes, Carlos Alberto Vanzella, que, embora seja o responsável pelo lançamento contábil na Assembleia, não se recorda de ter visto qualquer nota fiscal emitida pela MPJ. Como destaquei antes, a MPJ não tem um único registro contábil, não poderia ter emitido o mesmo nota. E também Cátia Maria Tavares diz: embora se recorde que foram efetuados vários pagamentos à empresa MPJ, não se recorda de ter visto qualquer nota fiscal da referida empresa. Não se recorda de, no período compreendido entre agosto de 95 a maio de 97, ter visto qualquer publicidade da Assembleia através de televisão, jornais ou por meio de rádio. Esses depoimentos estão as folhas 204, 2074 e 2075, e foram ambos confirmados em juízo. Fica claro, portanto, senhores ministros, a prática dos crimes que a denúncia atribui ao réu, neste verdadeiro e inegável saque ao erário. Tanto isso é verdade
que, já caminhando para o encerramento dessa sustentação, tanto isso é verdade que passo a analisar a argumentação, sinteticamente, a argumentação da defesa. A defesa, na verdade, não nega os fatos objeto da acusação, cuida de suscitar inúmeras preliminares, mas sem, na verdade, enfrentar no aspecto substancial a acusação formulada pelo Ministério Público. Limita-se a defesa a suscitar a nulidade da prova que sustentou a acusação. Disse o acusado que o Ministério Público valeu-se de depoimento colhido na fase investigatória e que o depoimento de corréu não tem valor probatório. Quanto às preliminares, alegou que o processo é nulo, porque é amparado em provas obtidas pelo próprio Ministério Público, porque se fazia necessário inquérito policial e também porque houve violação ao princípio do promotor natural. Comentando rapidamente essas questões preliminares, a Procuradoria-Geral afirma a sua total improcedência. As provas que instruem a acusação foram obtidas pelo Ministério Público em inquérito civil instaurado para apurar os atos de improbidade decorrentes da contratação da MPJ pela Assembleia Legislativa. Dos elementos colhidos na citada investigação, foi instaurada a ação civil pública que tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública do Estado de Rondônia. Esta Corte, em inúmeros precedentes, já afirmou que, aspas, ainda que não exista qualquer investigação penal promovida pela Polícia Judiciária, o Ministério Público, mesmo assim, pode fazer instaurar validamente a pertinente persecutio crimes, desde que disponha, para tanto, de elementos mínimos de informação fundados em base empírica idônea que o habilitem a deduzir, perante juízes e tribunais, a acusação penal. É o que está no HC 94.173 da relatoria do eminente ministro Celso de Mello. Do eminente ministro Ricardo Lewandowski, veio a seguinte decisão: o Ministério Público pode dispensar o inquérito policial quando possuir elementos de convicção que considere suficientes para o oferecimento de denúncia. HC 88.730. Ministro Joaquim Barbosa, o Ministério Público pode oferecer denúncia independentemente de investigação policial, desde que possua os elementos mínimos de convicção quanto à materialidade e aos indícios de autoria, como no caso. Recurso extraordinário 44893. Esta Corte tem também jurisprudência pacífica sobre a possibilidade de o Ministério Público ajuizar ação penal com base em elementos colhidos em inquérito civil. Apenas, para ilustrar, refiro-me a 2 julgados. Primeiro, da eminente ministra Carmen Lúcia, relatora do presente caso. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que o Ministério Público pode oferecer denúncia com base em elementos de informação obtidos em inquéritos civis instaurados para apuração de ilícitos civis e administrativos, no curso dos quais se vislumbrou a suposta prática de ilícitos penais. É o HC 93.524. Segundo caso, da relatoria do eminente ministro Carlos Brito, caso em que os fatos que basearam a inicial acusatória emergiram durante o inquérito civil, não caracterizando a investigação criminal como quer sustentar a impetração. A validade da denúncia nesses casos, proveniente de elementos colhidos em inquérito civil, se impõe, até porque jamais se discutiu, nestas hipóteses, a competência investigativa do Ministério Público diante da cristalina previsão constitucional. Artigo 129, inciso 2º da Constituição. Por outro lado, ao contrário do que afirmou o denunciado em suas alegações finais, não existiu violação ao princípio do promotor natural. O inquérito civil foi conduzido pelo Centro de Atividades Extrajudiciais, órgão de assessoramento do Procurador-Geral de Justiça, órgão que figura como órgão da Procuradoria-Geral de Justiça, juntamente com os subprocuradores gerais
e o Centro de Atividades Judiciais. A denúncia, neste caso, foi subscrita, como destaquei inicialmente, pelo Procurador-Geral de Justiça, dada a prerrogativa de foro dos denunciados, de um dos denunciados, o então deputado estadual Marcos Antônio Donadon. Não houve, portanto, qualquer violação a direito dos acusados. À época da apresentação da denúncia, Natan Donadon não exercia o mandato de deputado federal. Seu primeiro mandato foi somente em 2003, sendo que a posse somente aconteceu em 1º de janeiro de 2005. Argue também a defesa, como usual em qualquer ação penal, a inépcia da denúncia. Entretanto, senhores ministros, como acredito já ter demonstrado, a denúncia não é inepta. A denúncia descreve adequadamente os fatos e a descrição que faz permitiu a inteira compreensão dos fatos imputados aos acusados, especialmente a Natan Donadon. O acusado, tanto isso é verdade que o acusado pôde defender-se da acusação amplamente, sem qualquer restrição. A denúncia individualizou adequadamente a conduta do réu, especificou os atos praticados por Natan Donadon no contexto de ação do grupo para viabilizar o desvio de recursos públicos. Indicou o cargo exercido pelo acusado de diretor financeiro da Assembleia Legislativa, identificou os cheques que ele subscreveu, identificou os cheques que ele recebeu endossados e sacou em boca de caixa. Referiu-se ao depoimento de testemunhas, especialmente ao depoimento de Omar Miguel da Cunha, que indicou o acusado como sendo a pessoa que escolhia as empresas de comunicação que receberiam valores desviados da Assembleia Legislativa. Ao contrário do que sustentou o acusado, esse conjunto de fatos o qualifica, sim, como integrante do grupo criminoso. Não há exigência na lei, é um dos últimos pontos, não há exigência na lei de que a quadrilha constituída tenha praticado variados crimes. O crime de quadrilha ou bando, previsto no artigo 288 do Código Penal, requer para a sua configuração a associação estável ou permanente de mais de 3 pessoas com a finalidade de praticar crimes. Na lição de Rogério Greco, secundado pela grande maioria dos doutrinadores, não há necessidade para efeito de configuração do delito que seja praticada uma única infração penal sequer, em função da qual a quadrilha foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a quadrilha ou bando foi formada, haverá concurso material de crimes entre eles. No mesmo sentido, é a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Cito o HC 72992, de que foi relator o eminente ministro Celso de Mello. O delito de quadrilha, diz Sua Excelência, subsiste autonomamente, ainda que os crimes para os quais foi organizado o bando sequer venham a ser cometidos. Os membros da quadrilha que praticarem infração penal para cuja execução foi o bando constituído, expõe-se, nos termos do artigo 69 do Código Penal, em virtude do cometimento desse outro ilícito criminal, à regra do cúmulo material pelo concurso de crimes. No mesmo sentido, precedente da lavra do eminente ministro Nery da Silveira, HC 75349, o crime de quadrilha é um crime autônomo que independe dos demais crimes que vierem a ser cometidos pelo bando. De qualquer modo, a denúncia atribuiu aos integrantes da quadrilha, em conjunto, a prática do crime de peculato. Afirma a defesa, ainda em preliminar, que os fatos atribuídos a todos os denunciados são conexos, o que impõe o julgamento conjunto. No entanto, é remansoso o entendimento dessa Corte no sentido de desmembrar os feitos em que há acusados sem prerrogativa de foro, dando aplicação ao entendimento de que a competência constitucional da Corte não comporta extensão além daquelas hipóteses expressamente discriminadas no texto constitucional. Lembro aqui mais uma vez palavras do eminente ministro Celso de Mello. A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional,
e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados em números clausos pelo rol exaustivo inscrito no artigo 102, inciso 1º da Constituição da República. Agravo regimental na petição 1738. Mesmo nos crimes de quadrilha ou bando, em que se afiguram evidentes a unidade de desígnios e o liame entre as condutas dos acusados, tem-se procedido ao desmembramento. Lembra o seguinte julgado: constitucional, processual penal, crime de quadrilha, foro por prerrogativa de função, separação dos processos, CPP, artigo 80, número excessivo de acusados, prejuízo da defesa e inexistência. O fato de um dos corréus ser deputado federal não impede o desmembramento do feito com base no artigo 80 do Código de Processo Penal. A possibilidade de separação dos processos, quando conveniente à instrução penal, é aplicável também em relação ao crime de quadrilha ou bando, artigo 288 do Código Penal. Agravo regimental na ação penal 336 do Tocantins, relator o insigne ministro Carlos Veloso. Portanto, senhores ministros, demonstrado o contexto em que praticados os crimes atribuídos ao réu, demonstrado que as provas colhidas demonstram fartamente, comprovam fartamente as imputações feitas na denúncia, evidenciado que a denúncia nada tem de inepto, peço que esta Suprema Corte julgue procedente a pretensão punitiva para condenar Natan Donadon pela prática dos crimes de quadrilha e peculato tipificados nos artigos 288 e 312 do Código Penal. Muito obrigado. Pelo réu, falando do Bruno Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. Santíssimo senhor ministro-presidente, senhora ministra relator, senhores ministros, santíssimo senhor procurador-geral da República. Senhores ministros, não há dúvida de que, de fato, são graves as acusações constantes da denúncia e reproduzidas agora nas alegações finais orais feitas pelo Ministério Público. Porém, o que é preciso no presente processo é saber se separar condutas e, notadamente, a conduta que se atribui ao deputado Natan Donadon, que é bem diferente da conduta atribuída aos demais acusados. Em primeiro lugar, a denúncia inicialmente foi formulada contra todos os acusados e todos eles acusados de fraude à licitação, formação de quadrilha, todos eles não, desculpem, parte deles acusados de fraude à licitação, formação de quadrilha, e todos por formação de quadrilha e todos por peculato. O deputado Natan Donadon não foi acusado por fraude à licitação, exatamente porque, após todas as apurações, o Ministério Público chegou à conclusão de que ele não teria participado do alegado procedimento fraudulento, supostamente fraudulento, com o fim de forjar uma licitação. Ele não foi denunciado pelo crime de fraude à licitação. Ocupou o cargo na Assembleia depois de consumada essa licitação, seja ela lícita ou ilícita. O cargo em que ele ocupava à época também foi ocupado por outras pessoas, já depois de consumada essa contratação, seja ela fraudulenta ou não. E o deputado Natan, atual, quer dizer, não mais deputado hoje, né, em face da renúncia, o acusado Natan Donadon, nesse contexto todo descrito pela acusação, limitou-se a assinar os cheques que resultaram nos pagamentos, mas não respondeu e não foi acusado pelo crime de fraude à licitação precedente a esses fatos. Somente assumiu depois de iniciado o procedimento, conforme já relatado, e a defesa deseja destacar também a respeito da forma
em que essas provas foram apuradas pelo Ministério Público, que, apesar da gravidade das acusações, não se respeitou o devido processo legal, o princípio do promotor natural e o direito ao contraditório. O procedimento que apurou todos esses fatos, senhores ministros, decorre de um procedimento investigatório amplo, que apurou os fatos, e que, não, à época, entre os acusados, e também denunciado aqui o senhor Marcos Antônio Donadon, que à época era deputado estadual, toda a apuração foi feita em procedimento de investigação amplo, que subsidiou tanto a denúncia criminal quanto a apuração civil. Foi uma maneira de burlar a competência do tribunal, as atribuições legais do procuradores de justiça, que com atuação junto ao Tribunal de Justiça, porque entre os acusados e como principal acusado havia um parlamentar, um deputado estadual, e mesmo assim tudo foi apurado sem autorização do Tribunal de Justiça, sem distribuição ao relator, foi feito através de procedimento, todo ele ordenado por promotores de justiça com atuação em primeira instância, e essa prova toda produzida é que serviu de base para o oferecimento da denúncia. Quando o processo foi distribuído a um relator, ao tribunal, de fato a denúncia foi subscrita pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado, mas a prova produzida foi arrecadada, a investigação foi comandada por promotores de justiça com atuação em primeiro grau, mesmo cientes de que entre os acusados e como principal acusado encontrava-se um parlamentar estadual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito de investigação promovida por promotores de justiça com atuação em primeiro grau contra autoridades com prerrogativa de foro. Eu peço vênia para ler o precedente RHC 15.979, relator ministro Félix Fischer, DJ 286/2004, que diz o seguinte: com efeito, a jurisprudência dessa Corte tem entendido que, no caso de prerrogativa de função, cabe ao órgão competente para processar e julgar o acusado promover outrossim as investigações. No mesmo sentido, um precedente do ministro Fernando Gonçalves, que diz: o entendimento pretoriano é no sentido de que a investigação contra prefeito municipal, em virtude da prerrogativa de função, apenas poderá ser procedida por órgão competente para oferecer eventual denúncia junto ao Tribunal de Justiça. No caso concreto, senhores ministros, está claro, não há dúvida de que toda a investigação, e aí apurou-se todos os fatos, a pretexto de se tratar de inquérito civil público, mas apurou-se fatos, e esses fatos subsidiaram a ação penal, e só depois de apurados os fatos contra o deputado estadual é que se distribuiu um processo, é que se ofereceu denúncia, a apuração foi coordenada pelo promotor de justiça, e havia como principal destinatário dessa investigação um deputado estadual. Portanto, senhores ministros, com clareza, ofendeu-se o princípio constitucional do promotor natural, que é princípio aceito em nosso ordenamento, até pela leitura da jurisprudência que refere-se à jurisprudência da Corte também, e por essas razões, ministro, o processo deve ser anulado desde o seu início, independente da gravidade ou não dos fatos, deve-se respeitar, essa Corte é guardiã da Constituição, e no caso concreto não se respeitou o devido processo legal para se chegar a essa apuração toda feita por promotor de justiça de primeira instância. Importante também, senhores ministros, em relação à inépcia da denúncia quanto ao crime de quadrilha atribuído ao acusado Natan. Pela leitura da própria denúncia, não foi acusado de fazer fraude à licitação, conforme já mencionado, e teria, de certa forma, se envolvido nos fatos, não criminosamente, mas sido inserido nesse contexto, a partir do momento em que assumiu o cargo na Assembleia e limitou-se a assinar cheques para concretizar pagamentos de licitação, procedimento licitatório, que já estava concluído sem a sua participação, tanto assim que não foi denunciado por esse crime.
E a denúncia não narra a união do acusado Natan em caráter de habitualidade com mais de 3 acusados. Diz apenas que obedecia a ordens de seu irmão, que seu irmão seria o presidente da Assembleia, e não diz em que contexto teria se unido aos outros acusados mencionados na denúncia, que o processo foi desmembrado posteriormente. Relativamente ao mérito, senhores ministros, é importante destacar que não há prova no processo de que o serviço de publicidade não foi efetivamente realizado, ou pelo menos prova de que o depoente não sabia ou não sabia que esses serviços não eram realizados. Ele ocupava função na Assembleia, como diretor financeiro, recebia a comprovação do serviço, emitia os pagamentos e não participou, conforme consta da própria denúncia, de nenhuma fraude à licitação. As testemunhas referidas, que supostamente atestariam a não prestação de serviço, prestaram depoimento na fase policial e, em juízo, não afirmaram a existência ou não desse serviço. Portanto, senhores ministros, o que pesa contra o defendente é mera prova indiciária, e, notadamente, o depoimento de um corréu que só prestou depoimento na fase pré-processual, não foi ouvido em juízo novamente, sequer foi encontrado para prestar depoimento. Esse depoimento que esse corréu prestou perante o Ministério Público foi certamente visando, mediante alguma proposta de benefício de delação premiada ou algo que o valha. Então, é um depoimento que não merece a devida credibilidade, não foi submetido ao crivo do contraditório. Essa preliminar que a defesa colocou, pedindo que não fosse mantido o desmembramento do processo, foi exatamente para isso, para que se pudesse exercer o contraditório, para que esse acusado pudesse depor em juízo e para que o acusado pudesse também dirigir perguntas a ele, já que as partes podem formular perguntas aos demais acusados. Então, senhores ministros, diante desse contexto, não há prova segura para uma condenação, perdura, no mínimo, a dúvida em relação à participação ou não do acusado, e, por essas razões, a defesa espera ou a declaração de nulidade de processo ou a absolução do acusado Natan. Obrigado, senhor ministro. Obrigado. Suspendo a sessão por 20 minutos.